Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso terceiro congresso do Central Injetáveis e é um prazer receber mais um profissional de referência, o Dr. Pedro Nunes, que teve uma palestra bem interessante sobre obesidade e agora ele vai falar de um tema que a gente sente muita falta no meio médico. E alguns têm medo, né, doutor? Outros até querem muito fazer, mas não sabem como começar, como empreender. Né? Eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse primeiro, mas falasse um pouco sobre a sua experiência, né? O que te chama atenção no empreendedorismo, mas principalmente o que te forçou ou te levou a isso, ou se é um dom seu que foi natural. Olha, primeiro é um prazer estar aqui participando do Congresso da Central, né? Uma empresa que eu admiro, que eu respeito muito. Eu sempre falo da Central, porque eu até falei na palestra ontem, porque ela me incentivou desde o início. Eu comecei como cliente da Central e a Central acreditou em mim, nos meus cursos, nos meus eventos, desde que eu era muito pequeno, né? Então eu acho que a Central também tem um papel na minha veia empreendedora, né? Quando eu comecei com os cursos, eu tinha 3, 4 alunos e a Central não acredita em você, você é bom. Então gostei disso, né? Então foi onde tudo começou na questão dos cursos, etc. Eu sou o Dr. Pedro Nunes, eu sou médico, moro em Campo Grande, minha clínica é em Campo Grande, meus negócios são lá. E eu comecei pequeno, eu comecei com uma sala alugada, com cadeira de plástico simples, não tem problema nenhum. E entendi que para eu poder evoluir muitos anos, evoluir 10 anos em 2 anos, eu precisaria fazer coisas que médicos não fazem, que é entender de empreendedorismo, né? E empreendedorismo foi o que me fez escalar tão rapidamente na minha carreira, né? Então, hoje a minha clínica é a maior clínica do meu estado, né? Quase 1.000 metros quadrados, eu tenho 9 médicos trabalhando comigo e eu tenho 33 anos. Então eu falo que o médico que ele entende a importância do empreendedorismo, ele decola, né? Ele escala muito mais rápido, né? E as pessoas acabam não entendendo o que está acontecendo, mas é a diferença entre ser um médico comum e um médico empreendedor. Conhecimento técnico todo mundo tem hoje, o acesso à informação é muito fácil, né? Então se você não fizer aquilo que ninguém está fazendo, você não chega onde você quer chegar, né? Verdade. Então, se você virou essa chave junto com a Central Injetáveis. Foi, com Quando certeza. a gente te encontrou, a gente te conheceu, na verdade, e aí a gente sempre faz realmente, um papel que a gente acha importante, estimular o profissional a querer crescer, porque os médicos, eles saem da faculdade meio que com medo de ganhar dinheiro, né? Com certeza, né? Ganhar dinheiro é muito correto, tá? Não é ruim, tá? A gente aprende na faculdade que é uma coisa errada, né? Dinheiro com medicina, e não é. O grande problema é você não ser ético na medicina, né? E isso eu ensino nas minhas mentorias, nos meus cursos, né? É jamais praticar empurroterapia, passar aquilo que o nosso paciente não precisa. Isso é norma número 1 das minhas mentorias e também para os meus médicos, né? Nós temos que ter postura ética. Ganhar dinheiro não é sinônimo de ser antiético, né? E isso é fundamental também para você crescer na tua carreira. Não adianta nada você crescer muito em 1, 2 anos, né, fazendo coisas que não são legais, porque seu voo vai ser curto, né? Eu acho que a gente tem que pensar na longevidade. É possível escalar rápido sem deslizar na parte ética, né? Com certeza. E acho que mais difícil que empreender é fazer a gestão. Mais difícil que ganhar dinheiro é fazer a gestão desse dinheiro, para você conseguir rampar e ter essa escala de crescimento como você tem. Qual que é o seu segredo? O que você viu ali? Como que você pensou, vou fazer dessa forma, porque assim vai ser mais rápido, assim vai ser mais saudável para a minha empresa? Na verdade, o que acontece, né? Eu falo que eu passo por microperíodos e graças a Deus eu percebo a situação e logo eu tento intervir. Eu acho que isso foi uma característica. Acho que ninguém nasce empreendedor, acho que empreendedorismo a gente aprende. Mas essa característica minha de não se conformar com as coisas, né? De querer entender o que está acontecendo para tentar mudar, que me fez virar um empreendedor. Então, eu percebi que na tentativa e erro ali no meu consultório eu não ia conseguir evoluir. Eu já estava ganhando muito dinheiro, pouco tempo eu já estava ganhando muito bem, carteira de pacientes muito boas, excelentes resultados. Eu falo que é o resultado que te traz pacientes, né? Mas para eu poder evoluir de verdade, eu precisaria fazer mentorias. Então foi o que eu fiz, né? Então eu comecei a investir em mentorias. Então eu gasto um dinheiro significativo por ano em mentorias. Por 2 anos aí, 2, 3 anos, eu fiz muitas mentorias e hoje eu tenho a minha mentoria. Então, eu acho que é um passo natural. Então, investir em mentorias com pessoas que já trilharam o caminho que você está trilhando agora, te encurta, porque você
evita que ele erra, acerta, erra, entende? Hoje eu só acerto, de vez em quando eu erro, porque eu converso com os meus mentores, eles me ajudam, assim como eu ajudo os meus mentorados, né? E a gente vai evoluindo juntos também, né? Eu falo que você tá aprendendo sempre, todos os dias, né? E errando menos. Então acho que o segredo é buscar mentorias, conhecimento, etc, né? E você vai encurtar muito tempo. A atualização é sempre importante no meio médico, principalmente em relação à saúde em si. Tem coisa nova todo dia, né? Então, é algo que realmente a gente precisa buscar essa atualização e também no empreendedorismo, porque tudo está muito rápido hoje em dia. Mas você falou uma coisa importante que eu queria frisar, que eu observo muito, em relação a você crescer, você ganhar dinheiro e naturalmente isso acontecer porque o seu resultado também é entregue para o paciente. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que quando vem o preconceito, né, em relação ao médico que cresceu, o médico que enriqueceu no meio da saúde, a primeira coisa que a gente entende é o quê? O médico que cresceu é porque ele tem um paciente que é fixo dele, é um paciente que às vezes ele vai doente, ele melhora, mas ele se mantém ali. Porque um paciente que não tem resultado, ele não volta nunca mais. E, consequentemente, a empresa não cresce, né? O caso, a clínica não cresce. Exatamente. Você acabou de falar um conceito de empreendedorismo que chama LTV, Lifetime Value, né? O LTV é justamente isso. O teu cliente, né, o teu paciente, ele comprar de você várias vezes. Vocês acreditam, sinceramente, vocês que estão em casa, que alguém vai comprar de novo o seu produto, que é você, a sua consulta, os seus tratamentos, se você não entrega resultado, né? Se você não tem uma boa qualidade de atendimento, se você não tem um bom conhecimento técnico. Então, os médicos que são bem-sucedidos, eles têm um LTV alto. Ou seja, o paciente passa por você um mês, no outro mês ele passa de novo, ou daqui 2 meses ele tem uma recorrência. As grandes empresas, as multinacionais, Apple, tudo, eles têm um LTV alto. Eles te vendem todo mês, todo dia eles te vendem algum aplicativo na loja, e uma vez por ano eles te fazem comprar um celular de 10 mil reais. Isso é um exemplo de LTV, né? Então, se o médico não entender que ele é um produto, ele é uma empresa, né? Além de ser, lógico, a gente não pode separar a parte importante, nobre da medicina, mas Sim. que ele é uma empresa, ele não vai crescer, né? Então ele tem que, a retenção, como você falou, é o que ganha o jogo, né? E uma coisa também que eu observo, porque isso é a retenção, né? A gente tem que ter, mas só que no nosso meio, a retenção, para o paciente ficar, ele tem que ter o resultado, ele tem que ter saúde. E aí a gente precisa ensinar esse paciente para manter a saúde, ele tem que fazer a parte dele, mas ele precisa ter uma recorrência também de controle, de acompanhamento, que é o que você faz esse paciente voltar e reter. Mas assim, uma outra observação no meio clínico que eu tenho muito latente é a dificuldade de engajar a equipe toda nesse propósito. Você teve dificuldade com isso? Como que você conseguiu fazer com que a sua equipe engajasse para fazer esse crescimento acontecer? Vamos lá, ó, gente, já vou dar uma prévia da minha mentoria aqui, né? Treinamento de equipe, eu acho que é o grande desafio de toda grande empresa, tá? Quando a gente pensa em lidar com pessoas, gestão de pessoas, eu acho que esse é o ponto mais crítico de toda a empresa, né? Porque se a equipe não estiver motivada, se não estiver no mesmo propósito, a empresa não cresce. Então, uma estratégia que eu gosto muito de fazer são as reuniões de kick-off semanal. Então, uma vez por semana, na segunda-feira, eu junto os tópicos que ficaram para trás e passo para minha equipe. Resolver isso, resolver aquilo, junto esses tópicos e passo para minha equipe e pergunto o que que elas acham que tem para resolver. Resolvemos aquela questão, criamos metas, etc. Na outra semana a gente pega aqueles tópicos, vê se foram resolvidos e criamos novos tópicos. Se vocês fizerem isso toda semana, daqui 3, 4 meses, vocês vão ver que os tópicos vão se encerrando. Então aí acaba, né? Você resolve. Né? Tem uma palavrinha, desculpa te interromper, tem uma palavrinha que você falou ali, que eu falo sempre com os profissionais, né? Porque lá a gente também faz treinamento com as equipes de enfermagem, exatamente para criar esse engajamento. Todo mundo tem que estar envolvido e conhecer o que está acontecendo ali na clínica. Mas a palavra meta, que assusta muita gente, o que a gente tenta fazer é virar essa chave nas equipes. O que eu percebo é que muitas clínicas não colocam metas. E sem meta, ninguém cresce, não tem jeito. Se você não tem meta, não coloca ali aonde você quer chegar, você não vai crescer, vai ficar estagnado. Ou não vai saber o que está acontecendo, você não tem parâmetro. E aí, o que acontece? As equipes, quando você está na atuação com
Profissional colaborador, o profissional tem dificuldade de falar sobre metas e mostrar o quão valioso é pro colaborador essas metas, que é o quê? É o famoso engajamento da equipe, que é mostrar que ele está crescendo, ele está ganhando dinheiro, mas a equipe também vai ganhar dinheiro junto. Ela, quanto mais crescer, mais vai ganhar também, né? Como que você lidou com isso? Foi fácil? Como é que você entende em relação a essas metas? Exatamente, meta, você falou tudo, a meta para uma empresa é a base do crescimento, né? Se você não sabe aonde você quer ir, né, você não vai chegar em lugar nenhum, né? E né, também a sua equipe precisa entender isso, né? E as metas são um direcionamento da onde a sua empresa quer chegar. Eu acho que foi muito nessas reuniões de kickoff que eu estabeleci que a gente foi criando. Cara, eu tenho meta na minha empresa para tudo, para consultas, para procedimentos, eu tenho meta de organização, de tudo. Então, a minha equipe ela está sempre motivada porque ela sempre está focada em bater alguma meta. Eu crio meta diária, meta semanal, meta mensal, tá? Financeira, etc. E a gente vê que realmente isso motiva as pessoas. Outra coisa motivacional que eu acho muito legal de falar que é o cheque bônus. O que é o cheque bônus? É como se fosse o funcionário do mês do McDonald's, né? Então, aquele que se destacou muito, ele vai ganhar um cheque a mais de salário ou um cheque experiência, às vezes ir num salão de beleza para ou uma viagem, né, que a gente às vezes dá, né? Então eu acho isso muito importante. Time que não sente que está recebendo junto com a clínica não engaja, né? Todo mundo tem que ganhar, isso é muito importante. É verdade. E querendo ou não, quem que vai fazer o paciente ficar é a equipe. O médico pode fazer o trabalho mais maravilhoso, mas se a equipe não tiver, se você chegar lá na sua secretária, o secretário tiver com aquela cara de nojo, olhando o paciente de cima a baixo, nem olhando na cara do paciente, não fica. Ele vai no médico, ele até às vezes dá o feedback para o médico, mas às vezes o médico está sem saber o que fazer, sem o conhecimento necessário para poder escolher ou fazer uma contratação eficiente, ele acaba perdendo esses pacientes. E nesse padrão de contratação, você observa muita dificuldade de escolher, de selecionar, ou você também tem esse método para ensinar na sua mentoria? Então, na minha mentoria eu ensino isso, né? Como lidar com pessoas, como contratar, né? Como entender o perfil das pessoas também. Uma entrevista, às vezes, a pessoa diz tudo, né? Às vezes, você conhecendo a história de vida da pessoa, os hábitos dela, você já consegue ter essa noção. É claro que quando a gente vai para contratação, às vezes você acaba contratando alguém que não dá certo mesmo. Sim. Com toda a técnica, né? Mas é uma questão de tempo também. E eu falo que é muito importante a gente entender que a gente não tem que ter medo de trocar, tá? Não tá dando certo o funcionário, tem que trocar, infelizmente. Essa é uma regra que eu demorei para entender, porque eu acho que eu tenho muita compaixão pelas pessoas, eu tenho dificuldade, né? Então eu não sou um cara durão, eu não sou um chefe durão, né? Eu sou muito humano com as pessoas. Mas quando eu percebi que eu tava fazendo um favor para a pessoa, tirar ela da empresa, porque ela não tava perfumando aqui, se ela não sair, ela não vai performar em lugar nenhum, né? Sim. Então, eu tenho certeza que e todas as vezes que eu conversei com algum colaborador para trocar, eu falei, você precisa melhorar nisso. Sua relação com as outras pessoas. Tem funcionários que são maravilhosos, só que a relação entre as pessoas é ruim, entende? Isso acaba afetando todo o entorno, né? Mas essa é uma arte, eu falo, né? Contratação também é uma arte, né? Difícil. Às vezes contratar uma empresa que auxilie nisso, mas mesmo assim, nada mais útil que você colocar a sua cultura ali, né? Dentro dessa contratação, aqui no Grupo Central, a gente fala muito sobre isso, sobre cultura. Porque a cultura, ou a pessoa vai se adaptar a essa cultura e engajar nessa cultura, né? Ela tem a mesma cultura do grupo, ou ela vai ser excluída. Não excluída porque a gente está excluindo, ela vai se expelir ali. Então, ela fica e muda ou ela sai. Que esse é o medo, né? Às vezes alguns médicos têm medo eu vou mandar embora. Às vezes coloca a família junto. Não, é como que eu faço? E aí, às vezes é um caminho que está travando o crescimento. É o medo de dispensar. E a questão da família também, a gente observa que tem muito impasse, muita dificuldade. Você teve alguma experiência ou conheceu alguém? O que você fala sobre isso? O que você tem de sugestão também para dar para eles? Lembra que eu te falei que eu fiz mentorias, né? Antes de construir minha clínica, né? Minha clínica eu construí do zero, como eu falei para vocês, é enorme a minha clínica. Eu me preparei muito para isso.
Até porque eu sabia que se eu errasse muito, eu não ia conseguir evoluir. Então, uma das coisas que eu já sabia que eu não ia fazer é contratar parente, porque eu sabia que não ia dar certo, né? Porque o que acontece? Você precisa mandar embora às vezes. Já mandar embora um parente seu, acaba gerando um impasse dentro da família, né? E isso é muito importante da gente evitar, né? E outra coisa que você falou que eu acho que é fundamental, que é a questão da cultura, e eu acrescentaria a missão também da empresa, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu não falei ali mais cedo, mas é importante. Uma vez por mês nessas reuniões, eu leio de novo a cultura e a missão da empresa. Acho que por isso que a central é tão grande, dá para ver que todo mundo está no mesmo propósito, né? Porque vocês têm realmente uma cultura e uma missão muito bem estabelecida. Sim. E a minha empresa também, a gente sabe. Se eu chegar lá para o meu colaborador e falar qual que é a missão da empresa, ele tem que saber. Qual que é a cultura da nossa empresa? Ele tem que saber. Sim. Né? Ele tem que saber é isso, tá? Empresa que não sabe a cultura e missão também não cresce, né? A gente tem que estar todo mundo falando a mesma língua, entendendo as ações, os propósitos, né? Então, com certeza. E é tão natural, né? Quando ela é bem estruturada, é uma cultura forte que você consegue ver a pessoa que é o seu cliente, ele consegue ver muito naturalmente, ele consegue perceber, né? Você falou uma coisa que eu acho legal, a central tem muito isso, dá para observar. Sem hipocrisia nenhuma, a nossa equipe, principalmente a nossa equipe de relacionamento, que é quem eu lidero, eu fico muito feliz porque todo mundo fala com muito amor pelo que está fazendo. E, claro, tem a recompensa, né? Que é a questão do salário, né? Do dinheiro que está envolvido, mas a gente também acredita que a gente está crescendo junto, mas principalmente que o foco é o paciente. E essa engrenagem precisa girar. Que eu brinco muito, não tem como, eu vou te vender tudo que tem aqui só para te vender, senão você não volta, que aí a gente volta lá naquele assunto anterior, que é a retenção. Então é fazer, desde o paciente lá final, que vai ser o meu médico que eu estou atendendo ali, vai atender e eu preciso entregar o melhor produto para ter um resultado eficiente, eu preciso dar uma consultoria eficiente para fazer ajudar a fazer as melhores escolhas, para que isso retorne para a gente e todo mundo sai ganhando o paciente, sai ganhando o médico e sai ganhando a gente, né? Todo mundo cresce junto. E é uma cultura que faz muito resultado. Você observa isso na sua realidade, que, né, quando você pega fornecedores, parceiros, né, dentro do seu negócio, que faz você crescer junto? Olha, a Central é muito diferenciada nisso. Eu tô falando, eu elogio muito a Central e eu acho que o pessoal da Central sabe, porque é muito recíproco também, né? Eu não preciso mensurar com palavras aqui, porque a nossa relação é muito boa. E eu até desafio vocês a entrar em contato com a Central. Entra no chat com a Central ali para fazer algum pedido, para vocês verem como que é a experiência. É totalmente diferenciada. Muitas empresas eu entro em contato, eu não consigo resposta, ou o relacionamento é ruim, e a gente vê que tem um padrão muito bem feito, né? Então isso é cultura, isso é realmente engajamento de equipe, né? Padronização, eu acho que são coisas que eu busco para minha empresa. E eu noto isso também na minha empresa, né? Que as pessoas, o médico, o paciente, quando ele passa pela minha recepção, passa pela bioimpedância, até chegar na minha sala e fala, nossa, eu fui muito bem atendido. A fulana me chamou pelo nome, né? Isso é muito bom. Ele elogiou meu filho. Lembrou que ele era meu filho, né? Então, porque às vezes eu tenho pai, o filho também passa comigo, né? Falou que meu filho é bonito, né? Tá bonito, né? Que ele emagreceu. Sim. Ele falou assim, até um paciente falou assim, cara, esse foi o melhor elogio que eu já recebi na minha vida. Eu não quero que vocês me chamem de bonito. Falou que meu filho é bonito, eu gostei, entendeu? Tá bonito que emagreceu, né? Então, são coisas que mudam a experiência. Geram, né? conexão, Geram, né? Conexão. Conexão é o passo número 1 da venda, né? Pra quem não sabe, né? É verdade. E essa conexão, ela tem que ser genuína, porque as pessoas percebem quando é algo forçado. Com certeza. A gente percebe quando é algo só para ganhar dinheiro. A preocupação é o dinheiro. A gente fala muito que a consequência do nosso trabalho é o dinheiro, é a venda. Porque tudo precisa acontecer, todo mundo precisa sair satisfeito. É o famoso ganha-ganha, né? E aí, o que a gente percebe também de dificuldade, que eu queria que você falasse um pouquinho para somar com esses profissionais, em relação à gestão de todo esse empreendedorismo, de toda essa empresa. É você que faz a gestão lá, você contratou uma pessoa para fazer a gestão, você usa um sistema que te ajuda. Isso. O que você tem aí para facilitar? O que eu faço, né? Hoje eu tenho, lógico, eu sou o gestor, eu sou o CEO da empresa, mas eu preciso de uma gerente lá para tocar o que eu faço, né? Eu até sempre falo para os médicos das minhas mentorias, você pode ter um gestor, você pode ser o CEO e ter uma pessoa para ser o seu gestor, teu gerente, mas você precisa entender
para você olhar para tua empresa. A empresa sem o olho do dono não funciona, não funciona. Então a minha gestora, ela é subordinada a mim, mas ela foi treinada por mim também. Então ela tem a mesma visão que eu, né? Então eu acho que isso acaba auxiliando, né? E você tem que ter um CRM, você tem que ter um prontuário. Até recomendo, pessoal, a Support Health, né, que é a parceira da Central, muito bom, é um prontuário muito legal, né? Eles estão lançando o CRM agora, né? Tá lançando o CRM, né? Que também é uma coisa que fica de fora. Acho que são pouquíssimas clínicas que trabalham com esse formato de CRM. Muitos médicos nem sabem o que é CRM, sabe? Já remete ao CRM do Eles acham que é conselho, aham. E o CRM é um sistema de gestão, né, de pacientes, de clientes, no caso, né? Para você conseguir fazer uma venda assertiva, não perder do seu radar o seu cliente, fazer um acompanhamento ali. E realmente a Support Health, ela tem, a TGPM, né? O grupo TGPM tem esse sistema que facilita. E em relação ao controle de estoque também, né, que é muito eficiente. E aí você tem... Aí muita gente fala assim, eu preciso de uma gestora de confiança. Mas além da confiança, precisa existir o treinamento, que foi o que você falou. Ela foi treinada por você, além de ter a cultura da empresa. E aí você pode ter essa segurança, mas muito importante que você falou é o olho do dono. Não é porque tem uma pessoa de confiança ali que você não vai nem conferir as contas, não vai nem ver se os documentos estão certos, vai só assinar sem ler. É algo muito sério, que a gente já teve experiências de alguns profissionais que contaram histórias deles que passaram por poucas e boas por conta de uma má gestão, ou por, às vezes, a pessoa, ele achava que era de confiança e deixou tudo por conta, né? Você já teve experiência de alunos assim? Com certeza, é o que eu falei. Gente, para quem não sabe, CRM é um controle de recebimento de mensagens, tipo WhatsApp, você pode integrar Instagram, algumas plataformas, né? Você pode integrar tudo para concentrar e trabalhar os leads, criar funis, etc, para você caminhar para o agendamento. Se você não tem o CRM, sinto muito, você está perdendo muito dinheiro, né? Tá perdendo de marcar pacientes. Aí acham, é por isso que eu falo, né? E ficam bravos com médicos que crescem muito, porque eles entendem de empreendedorismo, né? Ah, não, deve ser picaretagem. Não, eu sei de gestão, você não sabe. Pronto. É isso. Né? Então, tem que ter o olhar do dono, e o CRM ajuda muito, porque todos os dias eu não tenho como fiscalizar a minha empresa o tempo todo. Mas, gente, olhar uma vez por dia o CRM da tua empresa para ver como as meninas estão respondendo, os pacientes, os clientes, etc. Você tem que olhar se as mensagens estão legais. E às vezes, por exemplo, se você concentrar tudo no WhatsApp, que vai ficar lá na recepção da tua clínica, você não vai conseguir conferir. Você pode perder toda a sua carteira de clientes por conta de confiança no WhatsApp. Exatamente. A primeira vez que eu olhei o CRM da minha empresa, faz tempo, porque eu achava que era tudo certo, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu. Meu Deus, como que as pessoas estão respondendo dessa forma? Eu até desafio vocês, olhem aí a secretária, vocês como está respondendo. Você vai ficar chocado. Vai ficar chocado. Vai ficar chocado. E é isso, doutor Pedro, muito obrigada. Né, nosso tempo aqui é curtinho, infelizmente. Por mim, eu ficava batendo um papo longo com você, que eu adoro esse assunto também, que eu acho fundamental. E o que você falou aqui, eu acredito que já abriu a mente de muita gente, e eu espero que vocês façam contato também com o doutor Pedro, para que ele possa somar na vida de vocês. Eu queria que você deixasse suas redes sociais e falasse, desse o último recado ali para eles, ou uma mensagem que você acha necessário para esse momento. Agradeço demais o convite da Central, muita honra estar aqui, espero estar aqui todos os anos, vai ser sempre um prazer. Para vocês me seguirem nas redes sociais, é Dr. Nunes, TikTok, Instagram, todas as redes, tá? Eu tenho bastante seguidores e tenho bastante engajamento, às vezes vocês já até me viram por aí, né? E até uma das coisas que eu gosto muito é o marketing digital, né? E eu aprendi a estruturar isso, me sigam lá que vocês vão ver, tá bom? É isso, muito obrigada e até mais.